Boa noite! Estamos de volta com mais um podcast da Missão. Que alegria estar aqui novamente, podendo compartilhar das coisas de Deus com vocês. E estou aqui com um convidado muito especial, mas antes de apresentar ele, deixa eu te falar, compartilha o nosso link. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos comentar muito aí no chat. Hoje nós vamos estar falando sobre empreendedorismo. É um assunto muito pontual nesses dias e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui edificados, vamos aprender muito da parte de Deus. Então fique ligadinho conosco, chame aí o pessoal para a sala, vamos estar assistindo e bora comentar, porque o podcast ele é nosso, né? E você também é parte disso. Então qualquer dúvida que for surgindo no decorrer da conversa, vá comentando aí no chat que nós vamos estar, dentro do possível, respondendo para vocês. E eu estou então aqui com o Felipe. Felipe, que prazer ter você aqui conosco nessa noite. Prazer é todo meu, Júlio. Boa noite aí pro pessoal, né? É uma honra gigante, né? Poder compartilhar, né? Aquilo que a gente vem aprendendo aí na nossa trajetória, empreendendo e sendo um empreendedor cristão, né? Exato. Que é um diferencial nesse meio, né, Felipe? Exatamente. Entender, né, que o Senhor, ele também chama pessoas para empreender, para ser empresários, assim como chama pessoas para ser doutores, Exato. pastores, advogados, enfim, né? E a gente entender o nosso papel na sociedade, né? Exato. E nós vamos estar batendo um bate-papo descontraído, aprendendo um pouco. E antes de mais nada, eu quero que você fale quem é o Felipe, para que as pessoas te conheçam. Legal. Eu acho que antes do empreendedor, vem o Felipe pai, né? Exato. Vem o Felipe marido, né? Vem o Felipe filho, né? Antes do título empresarial, antes lá do Prolabore, né? Sim. Do CNPJ, né? Nasceu um filho, né? Tem um marido antes disso, tem um pai, né? Então acredito sim que o Felipe empresário, empreendedor, a gente vem há muitos anos já nessa linha, né? Viemos de uma família de empreendedores, Sim. de empresários, né? O meu pai, acredito que foi o primeiro a empreender da família dele, né? Na época todo mundo, nossa, você vai largar um emprego de carteira assinada e vai empreender. A minha mãe disse, eu não vou largar meu emprego. Sim. 3 meses depois a mãe largou o emprego, estava todo mundo empreendendo. Então já vem na veia, né? Então, e eu me criei vendo isso e me formei vendo meu pai empreender e no meio disso cresci, casei, sou pai, tenho meus filhos, né? E sem dúvida nenhuma a minha maior motivação é a minha família, sem sombra de dúvida, né? Sim. Eles são o combustível. E o que te motivou assim a empreender? Tu sempre foi um empreendedor, né? Tu me falou aqui da veia do teu pai, mas tu sempre foi empreendedor ou não? Quando que deu aquele start de dizer eu vou empreender? Eu sempre fui empreendedor. Desde vendia meia com meu pai, eu já vendi DVD, vendi rapadura na rua, enfim, sempre fui vendedor. Até eu começar a entender que a maior arma de um empresário bem-sucedido é saber vender. Sim. Não existe caixa de empresa sem venda. Sim. Não existe empresa que mantenha funcionários e estrutura sem vendas. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não dominar vendas, você não sai do chão. Então, quando eu virei essa chave, esse entendimento, eu comecei a ampliar a minha visão e comecei a pensar, eu posso ser mais do que um vendedor de rapadura, e não desmerecendo quem está na rua vendendo, o vendedor ambulante. Mas eu virei a chave e entendi. Venda é a chave. Por exemplo, a Apple, que é uma empresa que vale bilhões, ela só vale bilhões porque ela vende bilhões. Porque ela vende muito, né? A Ferrari, enfim, tudo é venda. E os proprietários dessas empresas entenderam a sacada, entenderam que o ponto é a venda. Então, acredito que essa formação, ela veio vindo, e hoje eu continuo um vendedor.
Sim, exato. Eu continuo Tá um na vendedor. veia, né? Isso aí, Tá na veia. exato. E eu te acho um bom vendedor, assim, né? A gente já Amém. trocou algumas ideias. Sim. E hoje eu vejo isso muito escasso, porque nós vemos muitas pessoas demonstrando produtos, mas não vendendo. E eu acho que a venda, ela vai além de eu só demonstrar para ti, né? A Sem venda, ela dúvida. é realizar algo. Porque se eu vou chegar até a ti querendo comprar, é porque eu tenho um desejo. Com E se tu certeza. pode me vender, tu tem a oportunidade de realizar algo na minha vida. Sem Então, dúvida nenhuma. vender é tu realizar sonhos de outros, né? Isso aí. Quem domina vendas, ele simplesmente escolhe o produto que ele quer vender, que ele mais entendeu. Hoje, falando de negócios, de venda, tem 3 pilares base hoje em qualquer negócio, que é demanda, o quanto de pessoas tem que compram ou querem o meu produto, né? Sim. Recorrência, que é o quanto você vai comprar de novo, e margem de lucro. Se esses 3 pilares caminharem juntos, é um bom negócio, é só você vender. Então, as pessoas que... tem gente que pensa, vou me formar. E é legal, mas se você não souber vender, nem a formação vai servir. ajudar. Porque um advogado que não sabe vender a ideia dele, não sabe vender a estratégia dele, não sabe prospectar o cliente, fazer o cliente entender que ele é o melhor advogado para ser contratado, Sim. esse cara pode ter a melhor faculdade, pode ter se formado lá em Harvard. Que Ele não vai não adiantar. vai Exato. alavancar. Exato. Então, tudo se resume à venda. Se hoje eu fosse dar um conselho para os empreendedores, para você aí que talvez está assistindo nós, e é um bom vendedor, entenda, vendas é a combustão de qualquer negócio. Vendas é a alma, é a combustão que vai mover, que vai alavancar o seu negócio. É a mesma coisa você ter um belo avião, se você não tiver combustível nele, ele não levanta voo. Sim. Pode ter o melhor piloto, o melhor equipamento, o melhor avião, sem combustível ele não levanta voo. E o combustível de uma empresa é vendas. Sim, e às vezes as pessoas até têm um produto excelente na mão, mas não conseguem se destacar, porque a concorrência é muito grande, né? Com certeza. Nós temos aí a internet hoje, que é um meio que auxilia muito nessa questão da divulgação do trabalho, mas há uma concorrência muito grande. Então, como que eu vou me destacar no meio dessa concorrência? Se tu pudesse dar um conselho assim, cara, no meu ramo, como eu me destaco no meio dessa concorrência? Como que eu posso vender e mostrar que eu sou bom também? Sim, eu sempre costumo dizer que o melhor lugar para colocar uma loja de roupa é onde tem muitas lojas de roupas. O melhor lugar para você colocar uma lancheria, vou abrir uma lancheria em uma cidade. Analise qual é a rua onde mais tem lancheria. É lá que você tem que estar. Você tem que estar onde o seu cliente está. E hoje, aonde o nosso cliente está? Na maioria das vezes, na internet, conectado. Então, negócio, refletindo sobre a sua pergunta e respondendo ela, como me destacar? Eu acredito que hoje quem faz o básico bem feito se destaca. É a minha opinião, né? E então não existe milagre para um negócio bem sucedido. Existe planejamento, pesquisa de mercado, pesquisa de público-alvo, para quem você vai vender, para quem é o público que vai consumir o seu produto. Sim. Porque a partir do momento que você faz uma pesquisa de mercado, você precificou, entendeu a sua margem de lucro, entendeu a demanda, quem vai comprar de você? Às vezes você está querendo... existe uma água gourmetizada agora, né? Sim. Não adianta nós vir querer vender essa água gourmetizada e oferecer em um público onde não tem interesse. Então, identificar o público-alvo para oferecer o meu produto faz parte de uma estratégia. Então, não existe milagre no mundo dos negócios. Existe um planejamento. Você tem que planejar, entender, se posicionar digital. Hoje, na minha opinião, a empresa... ela tem que nascer, né? Sim. Você até tem gente que copia algumas coisas e copiar não tem problema. Tem um ditado, né? Que nada se cria, tudo se copia. Beleza, perfeito. Mas ela tem que nascer de dentro de você. E depois de nascer de você, ela tem que nascer no planejamento e antes do físico, na minha opinião, nos dias em que nós vivemos, ela tem que nascer aqui. Sim. Na internet. E se você fizer, com certeza, que nem diz o ditado, faça um feijão com arroz bem feito, bem temperado e todos vão gostar. Uau, incrível isso, hein? E, Felipe,
onde que Deus entrou na tua história? Tu sempre foi cristão? Tu sempre levou Deus para os teus negócios ou não? Teve algum momento que tu andou sozinho? Eu acho que eu fui por um bom tempo igrejeiro, né? Sabe quando tu se cria na família evangélica, tradicional, Sim. né? Que com 12 anos se batiza. Eu fui igrejeiro muito tempo, mas conhecer o Senhor eu conheci há pouco tempo. Conhecer, antes eu ouvia de falar, né? Sim. E você andar com o Senhor, andar com Jesus é diferente, né? Então, Deus propriamente permitiu algumas e muitas experiências para que a gente pudesse se aproximar e entender que existe um propósito em tudo. Sim. Então, a conversão, verdadeiramente, ela veio de alguns anos para cá. E toda conversão, verdadeiramente, existem muitas percas, muitos ajustes, né? É igual você pegar um carro e antes de fazer uma longa viagem com ele, você leva na oficina e faz aquela revisão. Sim. É meio que isso que Deus faz com a gente. Não, agora você entendeu? Então vem cá, eu vou fazer uma reforma em você e vou te preparar para você poder acessar essa estrada, esse destino e cumprir verdadeiramente o propósito. Então, eu nem sempre fui cristão, mas eu conhecia o Senhor. E o Senhor ainda vem trabalhando muito a gente, trabalhando todos os dias o nosso caráter, assim. Mas eu posso dizer, sim, hoje, assim, com muito orgulho, assim, que a gente é fiel e temente ao Senhor, principalmente na nossa consciência, né? Sim. É. Uau. E no início da tua caminhada do empreendedorismo, já teve alguma vez que tu pensou, vou abrir mão, não vou mais empreender? Ou alguma coisa que deu errado, alguma vez que tu empreendeu e seguiu por outro caminho? Sabe, alguma vez tu já pensou em desistir e disse, não, isso não é pra mim ou não? Tu sempre teve a convicção? Não, nunca. Eu já errei muito, mas Uhum. pensar em desistir por nenhum segundo, por nenhuma, nunca. Até inclusive eu costumo dizer, se existe a opção de você pensar em desistir, você não está pronto. Uau. A pessoa que ela decidiu empreender, a pessoa que decidiu, eu vou virar empreendedor, eu vou empreender, eu vou ser dono do meu próprio negócio, se existe um plano B, se der errado eu vou fazer tal coisa. Sim. Eu acho que tu não está pronto ainda. Sim. Até porque é um desafio diário, né? O empreender é um desafio diário. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, é um desafio. O pessoal fala muito mal do Brasil. Empreender no Brasil é desafio. É desafiador mesmo, mas o Brasil é um país rico e cheio de oportunidades. Então depende da ótica que você vê. Sim. Tudo é conforme você decide enxergar. Sim. Ou você olha o problema como algo que vai te fazer crescer, ou tu olha como algo que está te matando. Exato. E eu vejo que hoje o empreendedorismo tem crescido muito. No tempo dos meus avós, por exemplo, da minha mãe, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, não se ouvia muito em empreender, né? Olhava-se algo meio que distante, assim. Eu sempre tive uma veia de vendedora também, sempre gostei muito disso, mas eu tinha aquela coisa da criação, precisa-se trabalhar de carteira assinada, né? Aquela coisa imposta, assim, não, precisa trabalhar de carteira assinada. E eu vejo que isso vem quebrando, né, hoje muito isso. Perfeito. E as pessoas têm começado a empreender cada vez mais jovens, né? Nós vemos aí jovens fazendo designer de unha, sobrancelha, empreendendo muito cedo. E eu acho que isso também tem motivado outros, mas também tem pessoas que não estão preparadas, eles vão na emoção. Perfeito. Perfeita essa tua colocação. É uma questão cultural, né? A questão de, pode ver, existe uma valorização gigante da carteira assinada. Sim. Sendo que, na minha opinião, o nosso governo ele não vai sustentar o INSS, não vai, daqui a um tempo não vai mais haver aposentadoria. Mas ainda existe essa cultura, é muito mais cultura do que segurança. Exato. É muito mais cultural do que realmente exista uma segurança. Porque, enfim, eu não quero entrar nos méritos governamentais, mas empreender é o melhor caminho. E sim, os nossos jovens, eles têm sim entendido isto. Eles têm, mesmo os jovens que estão fazendo faculdade, eles têm entendido que é necessário conhecer além do que o curso para poder ser um médico bem-sucedido, ter sua clínica, odontologia. Tudo hoje está ligado ao empreendedorismo. E o jovem, sim, ele tem entendido isso e, por isso, eu acredito que as empresas elas têm entendido isso também e têm investido muito em automação. Sim. Por entender
que o futuro trabalhador, ele vai no máximo operar uma máquina. Exato. Ele não vai mais botar a mão no pesado, né? Então a gente vê o nosso organismo de funcionamento do mundo, que é um organismo que está em funcionamento, Sim. a gente vê ele evoluindo na mão de obra. Sim. Vê ele, por mais que ainda existe algo muito forte, cultural, do trabalhador, da carteira assinada, o filho do trabalhador, talvez ele já não vai ser o cara da carteira assinada. Sim. Eu tenho uma filha de 16 anos de idade, a Duda. E ela é livre se ela quiser estudar, fazer faculdade, mas ela já decidiu que ela vai ser empresária. Uau. Ela já entendeu isso. Ela ainda não decidiu o que ela vai empreender, mas ela já entendeu, talvez por causa do ciclo que ela vive, mas ela já entendeu que hoje, se você fizer pastel para vender na porta da escola, tu ganha mais do que alguém assalariado lá com um salário mínimo, um CLT. Exato. Né? Então, os nossos jovens... e eu acho isso bom. Eu não vejo isso como algo ruim. Eu vejo isso como algo maravilhoso, gerando cada vez mais economia. Isso. E agora entra na pergunta que eu queria te fazer. Esses jovens, né, que estão saindo, querendo empreender, vendendo um lanche na escola, vendendo um brigadeiro para pagar a faculdade, empreendendo para ter um sustento e ganhando uma renda muito melhor do que muito CLT mesmo. O que conselho tu daria para esses jovens que estão empreendendo ou que às vezes se assustam porque essa venda do dia a dia, às vezes eu vendi todo o estoque e às vezes voltei para casa com metade. Então, que conselho tu daria para esse jovem que está saindo, indo empreender, mas que tem esses altos e baixos? Sem dúvida nenhuma, não desista. Não desista nunca. Existem dias de sol e dias de chuva. Sim. Né? Então, eu acredito que quem muito erra, muito aprende. Quem muito erra. Eu já muito errei e com os meus erros, eu muito aprendi. Sim. Aonde não errar mais. A gente deveria aprender ouvindo e observando os erros dos outros. Sim. Mas a gente demora muito tempo até entender isso. Eu já coloquei muito dinheiro fora por ser emocionado, né? Tinha uma reservinha e ia lá e pensava, agora eu vou multiplicar, né? Não fazia uma análise de mercado direito, não analisava direito o público, enfim. E eu penso que o jovem que hoje está começando, melhor ainda que ele está começando novo, porque ele vai errar novo, enquanto é novo tem muita força para continuar. Sim. Tem força para... errei, deu errado. Então, vou recomeçar de novo, eu começo de novo. E esse jovem hoje, se nós abrir um Instagram, nós vamos ver jovens faturando muito dinheiro com ideias. Eu sigo alguns jovens que... Eu tenho um jovem que eu sigo, que ele é desenhista, ele desenha carro e vende os desenhos dele. E eu fico olhando e fico pensando, uau, esse guri, ele tem uns 15 anos de idade, sim, ele com certeza já ganha mais do que a renda, talvez, de toda a família dele, né? E tem alguns outros jovens, né? O Mazola é bem conhecido nas redes sociais, e é um conteúdo sadio, não é um conteúdo ruim, sabe? Posta a rotina, a convivência dele com o pai dele. O pai dele é um aposentado, servidor público, se eu não me engano. Não quero mentir, mas acho que é servidor público. Trabalhou a vida toda, aposentado, e nunca conheceu a Disney, nunca conheceu a Europa. O filho dele, que é digital influencer, levou ele a conhecer. Né? Então, isso é o fruto desse jovem que talvez um dia pegou a câmera lá e fez um videozinho igual o Whindersson Nunes, tá? Sim. Gravou um videozinho e hoje é um fenômeno. Enfim, então, se eu fosse dar um conselho para esse jovem que está começando e talvez em algum momento ele se frustrou, levanta a cabeça e continua. Sim. Porque eu tenho um amigo meu, lá de Bagé, que ele sempre disse para mim, a gente tirava horas conversando, sonhando, planejando, e muitos dos sonhos que eu conversava com ele estão se realizando na minha vida hoje. E na vida dele também. E ele sempre dizia assim para mim, Felipe, tu só precisa acertar uma vez. O dia que você acertar um negócio é o suficiente. A partir desse negócio virá a base de tudo. Sim. E é isso. Quando você acertar uma única vez, um único negócio, vai ser o suficiente para você talvez mudar a história das suas próximas gerações. Não importa se você errar 5, 8, 10, 15, 20 vezes. Quem criou a lâmpada
Eu não me lembro agora exato quantas vezes, mas o criador da lâmpada, ele errou, acho que mais de 200 vezes, até que acertou a lâmpada. E está aqui hoje, né, iluminando a gente. Sim. Então, acho que independente de quantas vezes a gente errar, né, desde que a gente acerte uma vez e se agarre nessa que a gente acertou, vai embora, né? Uau! E como que tu chegou hoje no empreendimento que tu tá? O que te levou, tipo, cara, como te deu esse start, né? Ontem tu compartilhou um pouco aqui conosco, que vendeu tudo lá em Sim, Bagé, né? E sim. veio embora para Sapiranga para recomeçar. E como foi esse recomeço? Como que o Senhor te conduziu para estar fazendo o que você está fazendo hoje e bem sucedido? Sim, a história da Forja Embalagens, né? Eu sempre digo, o negócio mais lucrativo da minha vida, ele durou apenas um mês, né? Eu era proprietário de hamburgueria e como é você ter o feeling do negócio, né? Quando eu coloquei o Delenha começou como um delivery, foi crescendo, a gente já estava vendendo 200, 300 hambúrguer numa noite e até que um dia eu pensei, pô, agora eu vou aumentar o meu delivery, vou colocar um lugar presencial. Coloquei o lugar presencial, fizemos uma estrutura linda. E eu me lembro que logo que eu inaugurei, um amigo meu disse, eu olhando, a hamburgueria lotada de gente com fila, e ele disse para mim, é o momento de você vender. E eu disse, como? Tá lotado, tá cheio. Ele disse, sim, esse negócio não é o teu perfil. Você tem esse negócio, mas não é o teu perfil. Aquele negócio exigia que eu estivesse dentro do funcionamento dele, todos os dias, para ele andar bem. Atendimento ao cliente. Era o que torna um lugar presencial bacana. Não é só o lanche bom, é o atendimento, a experiência do cliente. E funcionava com excelência quando eu estava lá. Porque o cliente entrava, ia lá, dava batatinha, cumprimentava ele. Às vezes cansei de muitas noites eu ficar na porta de entrada do Delém Hamburgueria, apenas cumprimentando os clientes que estavam chegando. E isso foi me cansando. Foi cansando. E a gente começou a orar e pedir a Deus, Deus, nos dá um outro negócio, nos dá um outro negócio. No meio disso, eu coloquei uma pizzaria. Coloquei uma pizzaria no meio disso. E Tudo isso lá em Bagé. todo o Sul, Santa Catarina, Paraná, para o Brasil, talvez. Eu já dominava a internet já. E eu pensava, nossa, Senhor, me dá um estalo. A Luana chegou em casa um dia, domingo de tarde, e nós vinhamos orando já. Senhor, nos dá um negócio novo, nos dá um negócio novo, Pai. A gente está cansado, a gente queria se envolver na igreja, mas não conseguia. E vinha orando. Aí a Luana chegou em casa um domingo de tarde, eu lembro como hoje, entrou dentro do quarto e disse, amor, hoje não foi fácil achar caixa de pizza. Deus falou comigo, me deu um estalo assim, eu dei um pulo da cama, ela até se assustou. Eu disse, amor, esse é o nosso negócio, vibrei, eu disse, achei o negócio. Aí tá, pesquisei a semana toda a máquina de fazer pizza. Eu nunca tinha visto uma fábrica de caixa de pizza na minha vida. Sim. Nem parente, nem conheço, nada, não fazia ideia. Não tinha nenhum contato, nada. Nada. Apenas um sonho. Uhum. Só uma direção, não tinha um mapa. Sim. Só tinha tipo quando Deus aponta o destino, hein? Uhum. É lá, mas o caminho ele não dá, né? Sim. O mapa ele não te revela. E aí eu fui chegando, pesquisei as máquinas desse amor, só tem um jeito de nós vender tudo que a gente tem. Vender hamburgueria, vender pizzaria, vender nossa casa, vamos vender tudo. Vamos vender tudo que a gente tem e vamos recomeçar. E a Luana, como sempre comigo, de quando a gente casou e morava no kitnet, tinha um fogão que funcionava 2 bocas. E eu vi muitas vezes ela cozinhando o restinho de arroz. Eu tenho um amigo meu que me incomoda. Tu vai contar a história da coxa? Porque eu sempre conto que uma vez a gente teve que repartir uma coxa sobre coxa para nós comer junto. Sim. Né? E eu conto essa história, ele se mata ainda e diz, Ele fala para mim, tu vai contar a história do frango. Mas é que a história do São frango começos, fazem parte, né? marcou a minha Sim. vida. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Então, a Luana mais uma vez disse, amor, eu confio em você. Né? O poder da mulher na vida Sim. do homem, né? Isso é fundamental, né? Sim. Ter uma parceira, principalmente para um empreendedor que é casado, né? De ter alguém que vá te impulsionar nisso. Exato. E a Luana disse, amor, eu confio em você. Então tá, então vamos vender tudo. Isso era num domingo. Oramos, abençoamos aquela decisão. Na segunda-feira eu tô tomando chimarrão na frente da minha casa, passa um rapaz e Deus fala comigo, ele vai comprar a tua hamburgueria. Eu tinha o contato dele, mandei mensagem, na terça eu vendia hamburgueria, mais uns 15 dias vendia pizzaria e a gente vendeu tudo. Questão de 20 dias nós não tínhamos mais nada em Bagé.
Colocamos a mudança no caminhão. A mesma história se repetindo. A gente tinha ido embora para Bagé sem nada, com um caminhão de mudança. Estávamos voltando de Bagé com um caminhão de mudança e um sonho. Fomos com um sonho, voltamos com outro sonho, né? Sim. Deus e as suas multiformas de trabalhar. Chegamos em Sapiranga, isso faz 1 ano e meio. Não estou contando uma história de 10 anos, né? Isso faz 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Chegamos em Sapiranga, eu me lembro a primeira noite que eu dormi assim, botei a cabeça no travesseiro e pensei, meu Deus, o que eu fiz? Não tem como não ter. Por mais que tu tenha confiança naquilo que tu faz, na decisão de que foi Deus que te deu a direção, existe um momento em que você é ser humano. Sim. Você sente, você tem medos, você tem anseio, você tem ambições, enfim. Eu me lembro que na primeira noite eu não consegui dormir direito, eu aguentei quieto, porque eu pensei, meu Deus, se eu mostrar que eu estou nervoso, a minha esposa vai ver que eu estou nervoso, aí, meu Deus do céu, aí vai bater o desespero. Então, por muitas semanas, eu carreguei aquilo comigo, assim, e acordava, botava um sorriso no rosto no outro dia, assim, e tá tudo bem. Mas eu acordava às 5 horas da manhã, dobrava meu joelho na sala e orava, e dizia, ô Senhor, eu tô aqui. Tem um hino da Lete Hungria, que marcou essa época da minha vida. Marcou, que canta, tá quebrado, mas ainda é meu. Sim, né? sim. Esse hino que fala, né? Que ainda é meu, independente da circunstância, você ainda é meu. E aquele hino falava muito comigo, assim. E aí a gente começou. A inauguração da nossa empresa foi na internet. Até hoje a gente vende só na internet. Sim. Não temos representação, nada. A gente começou, inauguramos a empresa com vídeo, num prédio de 80 metros quadrados. Durou 2 meses a empresa ali, 3 meses a gente teve que se mudar, fomos para um prédio de 200 metros quadrados, eu pensei, uau, 200 metros quadrados. Durou mais 2, 3 meses, a gente teve que mudar de novo, estamos hoje num prédio de quase 1.000 metros quadrados, né? E assim, produzindo, hoje a nossa empresa produz dia e noite, né? Atendemos todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, assim, só Deus. E os nossos pastores estão nos assistindo, pastor Josequiel, pastora Karina, beijo para vocês, que são, né, nossos grandes incentivadores também. E o pastor Josequiel deixou uma pergunta para ti, Felipe. Se o empresário cristão, ele deve conciliar o ministério com os compromissos empresariais e como viver esse equilíbrio? Pergunta comprida, repete ela para mim. O empresário cristão, ele deve conciliar, né, os compromissos empresariais com os compromissos cristãos e como conciliar isso? Sem dúvida nenhuma. Para mim, o empresário cristão, ele é uma pessoa cristã que tem uma empresa. Eu não me vejo como um empresário e o cristão em segundo plano, né? Eu vejo como uma pessoa cristã que Deus deu uma empresa com um propósito. Sim. Né? Se eu sou um empresário, se eu sou um cristão empresário, né? Eu acho que essa é a matemática. Eu sou um cristão empresário. Então, a empresa está abaixo desse chamado. E é um grande desafio, sim, você desligar o teu modo empreendedor em alguns momentos, que o empresário, ele é analítico, ele é meticuloso, ele é detalhista, porque a minha vida é lidar com pessoas, tanto com funcionário quanto com cliente, enfim. Então, é natural de você ficar lendo as pessoas, observando as frases, o que as pessoas falam, como elas gesticulam, e é um grande desafio você desligar esse modo empresário e ligar o modo servo. Sim. Sabe? Ligar o modo servo, né? E como vencer esse desafio? Exato. Matando a carne, né? Não tem outro jeito. Eu me policio muito para não me tornar uma pessoa avarenta, para ouvir a voz do Senhor e entender que o Senhor me deu recursos para que outras pessoas possam também ter acessos a que talvez não teriam. Então, se o Senhor te deu a mais, né? Existe uma frase, né? Aprenda a segurar aquilo que Deus te deu com as mãos abertas. E eu não estou falando em você sair desperdiçando os teus bens e aquilo que o Senhor te deu. Eu estou dizendo em administrar com sabedoria aquilo que o Senhor colocou na sua mão.
ter essa sensibilidade de saber aonde o reino tem a necessidade de ser investido, ter essa sensibilidade do espírito e não agir por emoção. E não que seja pecado você abençoar alguém por emoção. Sim. Mas é pecado você reter aquilo que era para ser entregue. E isso é pecado. E eu acho que essa grande sensibilidade é necessário estarmos muito atentos, porque Deus sempre levantou homens como respostas. Deus nunca deu coisas como resposta, Deus sempre levantou homens. Lá no Egito, quando o Egito iria morrer de fome, Deus não levantou coisas, Deus deu José para o Egito. José entendeu o lugar dele para aquele tempo e como ele deveria responder aquele chamado para aquele tempo. Por consequência, José se tornou um dos homens mais poderosos do Egito e da época. Então, acredito que a ideia de Deus, quando nos chama para ser empresários, nos chama para ser alguém abençoador, não é para a gente ganhar um monte de dinheiro e Deus nos empobrecer. A ideia é a gente entender que no repartir se multiplica. Exato. Né? De ser, né, um abençoador. Ontem tu compartilhou, né? Mora em Sapiranga, 140 quilômetros daqui, e vem, às vezes cansado, chega na sexta, a Luana tá de mala pronta, sempre. E às vezes tu pensa, poxa, tô cansado, né? Mas tu colocou algo que tu vem por amor. Então, é fundamental isso também, o empreendedor, ele não perder essa essência. Para mim, sem dúvida nenhuma, e eu vou ser até religioso, talvez, em dizer o que eu vou dizer, mas eu tenho para mim que existem pessoas que nunca serão bem-sucedidas se não entenderem o propósito e o chamado. Exato. Nunca. E eu tenho entrado em algumas empresas grandes por causa de network, alguns acessos. Esses tempos eu entrei numa empresa que só o lugar que eles têm lá é avaliado em 30 milhões. Gigante. Já foi uma das entre as 3 maiores do Brasil no segmento. No segmento nível Brasil. E eu tive a oportunidade de entrar, conhecer toda a empresa, sentei na mesa dos gestores da empresa e não perdi a oportunidade de orar e abençoar e descer um mover de Deus naquele lugar. E aí eu chego na conclusão, nós temos apenas uma fonte e ela é Deus. Exato. Então, tem pessoas sim que conseguem ter o seu galardão aqui na terra, né? Conseguem viver bem, sim, sem igreja, sem nada, e vivem, têm bens e têm riquezas, mas não são prósperas daí. Exato. Não são prósperas, apenas têm dinheiro no banco e têm posses, né? Quando o Senhor te torna próspero, Ele também pode te tornar rico, né? Ele também pode te tornar bens, desde que você entenda o propósito daquilo que Ele colocou em suas mãos. Sim. Então, sim, eu sempre estou atento ao que o Senhor está fazendo, e nada, ninguém melhor do que conhecer o nosso coração do que Deus, né? Exato. Então Ele sabe aonde Ele tem que moldar, Ele sabe a velocidade que Ele pode ou não me abençoar, que eu não vá perder. E eu faço sempre uma oração que eu digo que para mim é uma oração muito difícil de se fazer. Eu sempre digo para o Senhor, Senhor, não me dá nada do que vá desviar do centro da tua vontade. E é uma oração perigosa, né? Para o coração do empreendedor, exato, ambicioso, e eu sempre digo, eu tenho uma boa ambição. Sim. Porque a gente não passa por cima de ninguém para ter o que tem. Sim. Então, uma boa ambição, uma ambição com propósito, uma ambição saudável. É desafiador orar assim. Sim. Porque a tua carne está dizendo, eu quero mais. Exato. O empreendedor está sempre buscando, novas oportunidades. E aí você se render e dizer, Deus, eu vou deixar de lado aqui a minha carne que está gritando, eu quero ficar milionário. Sim. Para dizer, Pai, se for para ficar milionário e perder a sua presença... Não quero. Não. Sim. Deixa assim. E eu já entendo isso dentro do meu coração e oro isso com clareza e com firmeza ao Senhor, porque realmente é uma oração que vem de dentro do meu coração. E por misericórdia do Senhor, o Senhor ainda tem nos abençoado, né? Uau. E não tem, né, como a gente desligar a chavezinha. Não, agora, no domingo, então, eu sou cristão e eu desligo a chavezinha empreendedor. E aí, na segunda, eu vou para a empresa e eu desligo a chavezinha cristão e eu foco só naquilo. Porque vai andar um pouco, mas lá na frente vai custar, né? Talvez realmente a prosperidade. Porque as pessoas confundem prosperidade com dinheiro, né? Perfeito. E existem muita gente com muito dinheiro,
mas que não é próspera. E tem gente comendo um arroz e feijão numa casinha Muito simples com próspera. muita prosperidade. Com certeza. Então, defina para nós prosperidade e riqueza. Prosperidade, não sentir falta de nada. Sem dúvida nenhuma. Prosperidade, eu até botei no Instagram esses dias, prosperidade é aquela pessoa que realmente ela encontrou o Senhor. Porque a prosperidade é um dom de Deus. Então não existe prosperidade fora do Senhor. A prosperidade é um lugar que você encontra em Deus. Só tem uma forma de você ser próspero, estando em Deus. E eu tenho amigos meus prósperos demais, que vivem vidas muito humildes. Tem uma tia minha, a tia Maria, amo ela de coração. A Helena é apaixonada pelo sorvete que ela faz. Ela vive uma vida muito bem hoje, mas é a mesma pessoa que viveu uma vida muito sofrida. Sim. E eu tenho lembranças de nós irmos na casa dela e ela ser a mesma tia alegre que ela é hoje. E ela fazia arroz com galinha para nós comer. Queria comer arroz com galinha e ia na casa da minha tia. Hoje ela é mãe do prefeito da cidade. Eles estão bem, glória a Deus por Sim. isso. E ela é uma referência para mim de prosperidade. Uma mulher temente ao Senhor. O meu avô, eu botei o nome do meu filho de Antônio por causa do meu avô. Talvez o maior exemplo da minha vida, em quesito prosperidade, era o meu avô, que a vida inteira ganhou um salário mínimo, tinha dinheiro para emprestar para os filhos e era um homem temente ao Senhor. Foi fiel a Deus até o último dia da vida dele. Ele me acordava às 6 horas da manhã para me levar na oração, eu e meu primo Abner. O meu primo Abner hoje, que nós praticamente somos criados, essa época pelo meu avô, assim, é um empresário muito bem sucedido. Entre Instagram e YouTube, ele tem mais de 200 mil seguidores. Nossa. Muito bem sucedido. E a gente conversa muito e a gente sempre se recorda. Existe uma parcela do nosso avô aqui, que o nosso avô era próspero. Sim. O nosso avô não morreu tendo uma casa de 1 milhão, meio milhão, não. Morreu numa casa humilde, com a Bíblia do lado do sofá, com a cabeça para trás, assim. Morreu ali sentado, lendo a Bíblia. Nossa. Assim. Então, o maior legado de prosperidade, eu acredito que o meu avô deixou. Eu disse, o dia que eu tiver um filho homem, o nome vai ser Antônio. Aí hoje a gente tá tem aí, o Antônio. E riqueza, eu não vejo mal nenhum Sim. em ser rico, entendendo o propósito. Não vejo. Acho que a igreja criou, durante muito tempo, um medo da riqueza. Exato. Né? Criou um medo de que o rico é difícil entrar no reino de Deus. Né? Explicam errado essa passagem, né? É mais fácil o camelo passar na agulha do que o rico passar. Exato. Enfim, criaram um abismo por religiosidade e a igreja, em algum momento, e hoje a igreja vem mudando isso, mas a igreja se tornou miserável. Sim, exato. Eles confundiram a humildade com miséria, né? Quanto menos tu tem, mais humilde tu é. Perdão da palavra, a igreja se tornou miserável. Sim. Acha que para servir a Jesus tu tem que ser o coitadinho. Sim. E Deus é o dono do ouro Exato. e da prata. Exato. Se tem alguém que pode nos abençoar, é Deus. Exato. Abraão, rico demais. José, rico demais. Jacó, rico demais. Salomão, rico demais. Davi, rico. Inúmeros homens de Deus na Bíblia, prósperos e ricos, né? O próspero não é ser próspero e rico, né? Exato. É próspero e rico, né? Então, riqueza, Julie, e talvez isso vai confrontar algumas pessoas, é para quem decide ser rico. Não é sorte. É para quem decide. Eu quero ser rico. A riqueza está disponível. O dinheiro, a riqueza, falando verdadeiramente de dinheiro, de dinheiro no banco, de posse, ela não é sorte. Fulano, não. É decisão. Sim. Você decide buscar conhecimento, buscar entender gestão financeira, enfim, todos os pilares que exige um negócio para ele ser bem sucedido. E eu sempre digo para o meu irmão, ele diz que eu tô gravando ele, mas o meu irmão me ensinou muito sobre gestão. Aprendi demais. O Senhor me trouxe para perto dele e ele me ensinou demais a ter gestão. Demais, demais. Eu digo para ele, eu honro ele com isso. Eu digo, eu aprendi a fazer gestão com excelência. Pergunta, Deus sim quer uma igreja próspera e rica. Exato. E uma pergunta, né, sobre
o homem, né, que geralmente empreende, vamos falar do sacerdócio, ele está ali, ele tem a responsabilidade da casa, a responsabilidade do empreender, a responsabilidade espiritual. E como não negligenciar? Porque quando eu perguntei para ti quem era o Felipe, a primeira coisa que tu me falou, eu sou pai, eu sou marido. Então, antes do empreendedor, né, tu me falou pai, marido. E eu acho que é isso, né, que vem à frente realmente de um empreendedor de sucesso, é quem tu é dentro da tua casa. Mas como conciliar para que não negligencie dentro da tua casa? Porque a demanda, ela é forte, ela é diária, tu tá ali correndo todos os dias, tu tá à frente, tu tá atendendo seus clientes, como tu mesmo disse, mas para esse empreendedor que talvez está com a cara ali metida no trabalho e aí chega no final do dia, tem uma criança ali correndo para mostrar um trabalho da escola e ele só quer tomar um banho e deitar. Sim. Como Perfeito. conciliar isso? E a ciência comprova que uma mente que acessa um novo entendimento, ela nunca mais consegue regredir esse novo entendimento. E eu acredito demais que o empresário que prosperou e ficou rico é porque ele entendeu aonde moram as bases. E se torna impossível você negligenciar a base. Uau. Entendeu? É o mesmo que eu entender que essa cadeira só vai me sustentar com as bases, com as 4 patas dela no chão. Se torna impossível eu olhar e cortar. Eu sei que eu vou cair. Sim. Então, eu acho que o empresário que prosperou é porque ele entendeu. É uma consequência dele ter acessado esse entendimento. E aí você entra naquele quesito, custe o que custar. Eu não posso negligenciar. Custe o que custar, eu cheguei cansado. É óbvio que existem exceções. A Luana, aí entra a esposa. Uhum. Tem dias que a Luana sabe que eu estou esgotado. O que ela faz? Ela não gera uma negligência na minha casa. Tem vários dias que a Luana pega nossos filhos, bota na caminhoneta, vai para o centro, compra um chinelo para um, compra um calçado para dá aquela volta, toma um sorvete, passeia no centro com as meninas. Para quê? Para mim dormir. Exato. Para as filhas não ver, o pai está em casa e para mim, daí ela chega em casa e eu agradeço. Eu digo, amor, Que meu legal. Deus, obrigado. Então, acredito que que você me perguntou como não negligenciar, tendo uma boa auxiliadora. Uau. Tendo uma boa auxiliadora. Essa engrenagem não falhando, não há negligência. Né? Onde ela faz a leitura, Sim. e isso lá em casa acontece, eu não vou dizer seguido, mas sempre acontece lá em casa. Lá em casa existe essa rotina e não é algo forçado. A Luana percebe que tem semanas que eu estou sim sobrecarregado, que eu preciso deitar, dormir um pouco sem barulho, sem nada. E ela entende. Até porque ela é tua maior sócia nesse empreendimento, né? Exato. E aí tem dias que a gente pega, assim como tem semanas maravilhosas. Eu tenho uma equipe muito boa, maravilhosa, que eu estou aqui hoje, a empresa está funcionando, agora está lá funcionando. Enfim, mas essa questão do negligenciar, eu acredito que é um acesso de entendimento. A partir do momento que você entende, você não consegue mais negligenciar aquilo ali, porque você entendeu que aquilo ali sustenta tudo. É igual você entrar numa sala e é maravilhoso ver o quadro decorado, ver tudo, mas o que sustenta aquela sala é as fundações, é a base. E quando você entende isso no quesito família, você não negligencia. E se você negligenciar, você está assinando a falência. Uau. E tu falou um pouco, né, do teu avô, que ele deixou esse legado de prosperidade. E qual é o legado que o Felipe quer deixar para os filhos? Sem dúvida nenhuma, de servir a Deus. Porque eu encontrei no Senhor a maior riqueza. E eu sou plenamente consciente, e eu sempre digo, e não é por soberba daí, né? Não é porque a gente sabe que, não, eu sou coitadinho, não. Eu realmente domino a internet, sei fazer algumas coisas que a maioria às vezes não sabe fazer na internet, e através disso, graças a Deus e através de nós, né, Deus já me usou para abençoar muitos empresários.
Muitos. O meu irmão tem uma loja de iPhone hoje e vende muito, graças a Deus, através de ver como eu trabalho, a gente sentar e Sim. estrategiar o negócio dele, tá bem sucedido. Tem um amigo meu que quando eu cheguei em Sapiranga 1 ano e meio atrás, tinha umas 2 máquinas de frango, eu acho, vendia pouco. Hoje vende muito. Um cara de honra, de princípio de honra, sabe? Enfim, tem muitas pessoas no meio dessa minha trajetória que hoje estão muito abençoadas. Então, eu acredito que além de deixar um legado de homem temente ao Senhor, tem muitas famílias que estão bem-sucedidas hoje, através do nosso entendimento que a gente tem. Sim. E eu faço sem cobrar nenhum real. Até a gente pensa em futuramente lançar uma mentoria e tal, mas são planos, né? Sim. Mas eu acredito sim que o maior legado, a base de tudo, é as pessoas me verem como um canal de bênção. Sim. Né? Eu ia entrar nessa questão agora, que hoje eu acho, o Sidney compartilhou algo te Perfeito. agradecendo. E nós também, né? Eu e o Tony, nós tínhamos já um tempo atrás a estofaria que vem do pai dele. Sim. Era uma coisa que Deus nos abençoou muito em um tempo atrás, onde a gente chegou aqui e não tinha muito para onde ir. O Tony também sempre teve essa veia empreendedora. E aí começamos com a estofaria e eu disse, cara, vamos para a internet, sem saber mexer muito na época. E aí eu lembro que eu disse, tá, o que nós vamos fazer de diferente além de reforma? Vamos oferecer cabeceira. Olhando a foto da primeira cabeceira, assim, nossa, nem perto do que é hoje. Ele nunca tinha feito, ele foi para o YouTube, foi aprender como é que fazia para se destacar das outras estofarias. E aí nós paramos com isso, né? E aí ele estava na obra, e aí no verão a obra ela para e tal. E num dia, em uma conversa contigo, deu um destravar, né? Sim. E aí eu lembro que um dia eu te mostrei o nosso Instagram. Sim, e aí tu me disse, lembro. Júlia, vocês estão deixando de ganhar dinheiro. Sim. Tu uma baita vendedora, o Tony sabe fazer isso. E aquilo ficou. E aí quando tu conversou com o Tony foi um destravar. E a questão da internet, né? Hoje o cliente nos procura, a gente, né, coloca ali, o cliente vem atrás, né? Por algo que tu ensinou pro Tony. E aí hoje, né, deu a casa eu passando ali, vi o Sidney falando isso também. A mesma coisa que algo que tu inspirou ele, ensinou ele. Então, isso é muito gratificante. Eu acredito que é o propósito, entende? Foi algo que Deus te deu. Tu poderia reter só para ti, mas não, tu decide também plantar sementes em outras pessoas. Perfeito. Acho que essa tua frase final aí, ela é pontual demais e ela define, talvez, todo o resumo desse assunto aqui, né? Plantar as sementes nas terras férteis, né? Entender qual é a terra que está pronta, que está preparada para receber essa semente. E olha como isso que você falou, eu hoje conversei com o Bruno exatamente a mesma frase. Eu indo lá para o Itati, na casa do pastor hoje, e conversando com o Bruno, disse, Bruno, eu acho valioso demais essa semente, desse entendimento que a gente tem de internet, de como fazer acontecer, para mim sair vendendo. Eu acho barato vender. Eu disse para ele, eu acho que é muito barato eu vender. Eu disse, eu tenho plano de vender mentorias, mas eu ainda acho barato eu vender. Vou vender uma mentoria por 20 mil, 50 mil. Eu disse para ele, eu acho barato. Eu acho que eu torno ela muito mais valiosa quando eu entendo, tenho discernimento de quem eu devo abençoar. Sim. Porque daí eu lanço essa semente no propósito, na terra do propósito. Exato. E essa terra é a que mais frutifica, é a que mais vale. Eu disse para ele exatamente isso, agora tu falou e me lembrei. Eu disse, Bruno, então assim, por que eu ainda não vendo mentoria? Não é porque não tenha gente que compre. Pelo contrário. Sim. Tem bastante. Tenho certeza que o dia que eu lançar uma mentoria, vou vender e vou vender muito. E talvez eu lance semana que vem, ano que vem, não sei. A hora que o Senhor me der o ok, eu vou lançar. Sim. Né? Mas eu disse para ele, eu ainda não lancei porque eu acho valiosa demais essa semente. Para mim vender ela por um valor. É tanto. Né? Então, eu acredito que por um tempo o Senhor está direcionando isso e a gente tem depositado e ofertado essa semente. Exato. E ela tem dado muito fruto, né? Então, eu acho que é aí. E é gratificante porque tu vai semear essa semente num solo que o Senhor te direciona e essa semente vai frutificar e vai gerar e daqui a pouco a semente que tu plantou está
gerando frutos em outras sementes e isso vai indo. Sim. E isso também é um legado. Com certeza. Porque eu acredito também, né? Nós temos alguns projetos, mas, cara, daqui uns anos a minha história vai ficar para os meus netos e aí tu fez parte disso, de um destravar. Exato, Entende? E aí, perfeito. quando a gente contar isso lá para os netos, tu teve junto nesse legado, porque foi parte disso, né? Sim. Tony estava buscando uma resposta de Deus e tu foi uma resposta muito pontual para nós. Amém. E nessa questão também da esposa, né? E ele orou e ele disse: Senhor, se a Julie não se opor, então vai. E aí, quando ele veio falar comigo, eu disse: Amém, meu amor. Se foi isso que Deus te direcionou, amém. Amém. Sabe? Vamos lá. E tem sido, a gente tem visto. E sempre a gente fala, sabe? Muito grato, assim, sempre quando começa a entrar ali, que ele coloca em prática as coisas que tu ensinou, eu digo: cara, que bênção a vida do Felipe. A gente tá sempre falando. Então, é uma forma, cara, é um fruto. E eu tenho certeza que lá na frente, quando a gente conseguir também testemunhar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, tu vai ser parte disso. Sim, né? Isso é mais gratificante que isso, acho que não existe, né? Sim. É esse princípio aí, né? É você saber que talvez a partir dali, como nós vamos saber o nível que a empresa de vocês vai tomar? Exato. Daqui 1 ano, 2, 5 anos. Exato. Né? E se virar uma gigantesca empresa, né? Então, o nível que isso vai abençoar pessoas, funcionários, gente, família, né? Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? É valioso demais e é só agradecer ao Senhor, né? Tudo que Ele tem feito e capacitado a gente, né? Amém. É bom demais. Felipe, nós já estamos indo, né, para o final, mas ainda tem algumas perguntas. E uma delas é: como manter a tua fé e a perseverança quando não acontece? Tu tem uma direção, tu está se movendo, mas não está acontecendo. Como não perder a fé? Acho que mais básico do que eu vou responder não existe. O meu perfil de cristão, eu acho que quem muito já errou talvez se adapte muito fácil ao caos e como a gente vem muito do baixo, muito de... eu sempre digo para minha esposa: eu não tenho medo de recomeçar. Não tenho medo. Eu tenho medo de recomeçar sem o Senhor. Então, eu acho que a minha maior qualidade talvez não é nem não errar. Eu acho que a minha maior qualidade, eu sou rápido em me arrepender. Sim, isso é bom. Eu sou rápido em me jogar aos pés do Senhor. Hoje me socorre, eu sou aquele filho chato, eu acho que, sabe, que eu sou rápido em me arrepender. Se eu vejo que alguma coisa não está andando, não está dando certo, eu me jogo nos pés da cruz, oro ao Senhor, brigo com Deus. Eu digo para minha esposa: eu brigo com Deus, eu brigo. O filho incomoda o pai, briga com o pai. Eu sou esse filho assim, sabe? Sim. Porque no meio da minha trajetória, eu descobri que eu nunca fui o garoto popular da escola. Eu nunca fui o cara popular da juventude. Não, nunca. E eu entendi que não é necessário, que não precisa você ser esse cara, o popular, para ser bem-sucedido. Sim. Você precisa ser focado. Entender o que tem que ser feito, ser bom em estratégia, ser bom em planejar, ser persistente, ser constante, né? A constância, né? E eu sempre digo, né? O talento é só uma pequena parte, né? O talento é uma pequena parte, né? É todo um conjunto que torna um talentoso de sucesso. Exato. Porque tá cheio de gente talentosa que não tem sucesso nenhum. Exato. Né? Então, eu no meio dessa minha vida, eu percebi, eu nunca fui o cara popular. Nunca fui. E eu acredito que talvez isso ajude muitas pessoas que se sentem, que são tímidas, talvez, e pensem: eu aprendi a lidar com a minha timidez. Você era tímido? Eu acredito que eu seja tímido. Se você vê, eu dou risada para as pessoas, converso, mas assim, a Luana, olha você. Sim. Tá no meio da galera conversando, tem a voz alta, conversa daí. Pode reparar, eu tenho... Se vir conversar comigo, a gente conversa muito. Mas eu percebi que talvez eu aprendi a lidar com a minha timidez, me adaptei, entendi algumas coisas que é necessário no mundo dos negócios, mas não que eu seja o cara descolado, nunca fui.
E eu acho que isso talvez sirva de incentivo Exato. a muitas pessoas que se sintam talvez tímidas, se sintam talvez que não são a destacada do grupo, Sim. né? Mas não precisa você ser o destacado. Você precisa ser focado. Ser constante. Ser constante, saber onde quer chegar, né? Sim. Para mim, essa perseverança, sabe? Essa obstinação, né? Vamos se dizer que um bom obcecado, né? Sim. Um bom objetivo, um bom foco é o que te torna, assim, uma pessoa de sucesso. Sem dúvida nenhuma. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, conversando com ele. Eu disse para ele, cara, eu tô com um novo plano para o futuro. E ele disse para mim, cara, tu é louco. Eu disse para ele, sou louco até dar certo. Falei para ele. Exato. Eu disse, eu era louco quando eu vendi tudo e decidi vir embora. Não deu certo, aí tu deixa de ser o doido. Quando dá certo, tu deixa de ser o doido. Exato. Então, assim, tá disposto a ser doido por um breve tempo? Faz parte. Eu acho que também tem que sonhar alto, né? Dentro daquilo que Deus te deu, mas almejar, sabe? As pessoas hoje têm, né? Vêm principalmente no meio cristão, como nós falamos antes, essa cultura, né? Contra a riqueza, contra, né? Tu ser rico, e nós deixamos muitas vezes de sonhar. Exato. Deixamos. E se você reparar, aqui na nossa igreja nós estamos vivendo um tempo que existe uma porta de prosperidade e de riqueza aberta. É verdade. Aqui dentro nós estamos vivendo. Corretores estão vendendo 2, 3 casas. Empresários, portas estão abrindo, estão lotados Sim. de serviço, contratos sendo assinados. Todos, unânime. Todo mundo, quem entendeu, está sendo abençoado. Exato. De uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Sabe? E não porque nós congregamos aqui, mas a gente tem muito declarado nos Exato. cultos que Com Deus, autoridade, com né? autoridade, porque a igreja precisa entender o seu lugar. Exato. A igreja precisa entender, o empresário precisa entender, a igreja precisa, sim, como você falou, sonhar alto, entender, se posicionar, a postura, porque existe uma frase, né? O céu responde resposta. Você responde com uma ação, com posicionamento, Sim. e o céu te responde. Então, o céu não responde e pergunta, por que comigo? Quando vai ser minha vez? Não é esse coitadismo. Exato. Né? O céu responde resposta. O Senhor, eu entendi, peraí, eu vou me posicionar. Vou me mover. Eu vou me mover, eu vou dar o passo, eu vou dar uma ação. Então, o céu responde essa resposta. O céu responde a nossa ação. Sim. Né? Então, acho que isso é maravilhoso que a gente tem vivido aqui. Quem está entendendo acessou este lugar. Exato. E agora é só não sair dele. Isso. E nós temos vivido um tempo de prosperidade em todas as áreas, né? Temos visto aí casamentos sólidos, famílias sendo estruturadas, cura, salvação, Sim. né? Cada batismo, mais pessoas descendo as Sim. águas, uma permanência, né? Sim. As pessoas realmente numa busca. Então, nós estamos vivendo um tempo de prosperidade Sim. em todas as áreas em aqui na igreja. Ambientes. Exatamente, em Perfeito. todos os ambientes. E que todos, né, possam estar disponível esse acesso a Sim. todos. Tá. E aí, às vezes, a gente olha mas, cara, o Felipe tá lá, ele tá falando, mas porque ele tá bem, né, tá... Mas não é. O mesmo acesso que tu teve é o acesso de quem está ali, que ainda não teve, é o mesmo acesso. É o mesmo. Que diferencia é o posicionamento. Com certeza, né? sem dúvida nenhuma. É o posicionamento. Isso aí, Eu sair dessa zona de coitadinho, comigo não acontece, e não, eu vou atrás. Eu vou buscar. Eu tenho, né? Eu coloquei como meta, eu vou estudar sobre empreendedorismo, sobre administração. Isso aí. Porque eu quero. Eu quero ter. Sentar na mesa de quem empreende. Eu quero ter Isso uma aí. empresa de sucesso. Então eu vou estudar. Eu não sei administração, vou aprender, vou organizar, porque eu vou ser uma secretária executiva do meu esposo, né? Amém. Então eu preciso aprender. E eu Não, tenho realmente, perfeito. Deus tem me colocado, sabe? Ontem, assim, Deus falou muito comigo através da palavra, né, que tu ministrou. Eu disse, cara, não adianta realmente. Às vezes a gente quer algo de Deus, mas não se move. A gente fica ali esperando, tá, o maná caiu do céu, mas o povo tinha que sair e colher aquele maná. Perfeito. Né? Então a gente quer, o maná cai todos os dias,
mas a gente fica ali esperando que alguém vá lá, bote na panela, bote para dentro de casa, e não é assim. Então o maná cai. O Senhor está ali, o acesso está disponível, Quando mas não nós... murmura para querer comer cebola de novo. Exato, e aí a gente não quer nos mover, né? Exato, perfeito. Então precisamos sair do comodismo. Sem dúvida, amém. Uau! E Felipe, que conselho tu daria então para os empreendedores ou para quem está querendo empreender, para quem está nos assistindo em casa? Sem dúvida nenhuma, se eu for dar um conselho para quem está querendo empreender, comece. Quando Deus vem a Moisés e diz, vai lá, liberta o povo, e Moisés pergunta para Deus, como? Com o quê? Com o que tu tem na mão, joga o cajado no chão. Né? E ali começou uma prova de que Deus estava com ele, era o que ele ia usar para mostrar que Deus estava com ele. Então, as pessoas às vezes muito procuram fora. Sim. Fora, ficam procurando fora deles, quando na verdade o maior empreendedorismo está já dentro de você. Uau. Tem gente que é excelente em liderar pessoas, ele é o líder do grupo, ele consegue... Esse cara tem que abrir uma empresa. Tem gente que não se cansa de ficar na frente do computador 1, 2, 3, 4, 5 horas fazendo uma montagem. Bota uma empresa de designer. Tem gente que é apaixonado por consertar a cadeira de casa. Bota uma empresa de móvel planejado. E às vezes as pessoas estão procurando, tá lá consertando a cadeira, sabe? Tá lixando, tá arrumando a porta do móvel dele, ou tá fazendo, pegou de pallet, está fazendo uma cama de pallet para ele, um móvel de pallet, e está olhando no YouTube ideias de negócio. O negócio está na frente, está na mão dele. Sim. Sabe? Eu tenho visto muito isso. Então, se eu fosse dar um conselho, faça o que está na sua frente. Exato. Faça o que está na tua frente. Comece. O segredo é como tem gente que espera... Outro erro do empreendedor que ainda não começou. Tem gente que espera ter o recurso. Eu vou juntar um recurso, eu vou juntar um dinheiro para começar. Não, o recurso vai vir depois que você empreender. Sim. É depois do empreendimento que vai vir o recurso. Então, você tem que dar um jeito de começar. Sim. Você precisa começar. Dá o pontapé. Dá o passo. O chão, Deus vem colocando ele. Você vai dando o passo. Exato. E vai indo. E vai ter tranco e barranco. Faz parte. Você vai errar. Você vai acertar. Vai errar de novo. Vai dar uma dentro. Vai dar uma fora. E é a vida. O empreendedor te diz que tu não vai dormir. Não vai conseguir almoçar. Que é corrido. Mas... É corrido. Às vezes vai surgir um problema do nada. Vai dar dor de barriga. Sim. Você tem que estar disposto a todos os riscos. Mas se dá certo... disposto a desfrutar. Exato. De quando dá certo. Exato. Né? Sabe que quando a gente começou outra vez, né, com a estofaria, e aí ele aprendeu a fazer as cabeceiras, assim, eu disse, cara, vamos oferecer nessas lojas de móveis, de decoração, de designer de interiores. E aí eu entrei em contato, olha, eu sou uma empresa, fabrico, assim, na garagem de casa. Sim, perfeito. Minúsculo, né? Nós tínhamos uma Belina velha. E aí eu disse, vamos lá, nos arrumamos, salto, blazer, ele todo arrumado, fizemos uma impressão de algumas fotos e tal do nosso trabalho. E aí estacionamos longe do lugar e descemos, apresentamos o nosso trabalho como assim, uma grande empresa. Sim. E realmente, no nossa visão era. E colocamos cabeceira de mostruário naquela loja. E agora a loja, né, ela fechou, mas por muito tempo pra você ver. Nós ficamos como ela vendia as nossas cabeceiras para nós. O Cláudio Duarte brinca muito, né? As pessoas pensam que eu sou rico, eu é que não vou contar que sou pobre. E eu tenho um amigo meu, o Gessé Cavalheiro, e ele sempre diz isso. Na maioria das vezes que a gente está lá na revenda, na DG7, lá do David, lá a gente está conversando, e o Gessé sempre diz, os teus clientes não podem descobrir que tu é pobre. Ninguém gosta de comprar de pobre. Ele fala. E é muito... Doa quem doer. É verdade. Você não pode parecer ser pequeno. Você tem que entender que você talvez ainda não esteja grande. Exato. Por este momento, você tem uma estrutura pequena. Mas interiormente, a tua mente... E você grande, precisa tratar aquilo que você tem como você grande, precisa levar a sério essa grandeza, porque por incrível que pareça, e aqui nós que somos cristãos chamamos de fé, quando a gente entende o quão grande nós somos e o quão grande o nosso Deus é, e a gente se posiciona, dá essa resposta para o céu, de grande, o céu responde. Por isso que vocês... mesmo ainda estando pequenos, entenderam este lugar, entenderam o Deus, se posicionaram e o céu respondeu.
Sim. Né? Então, Deus, sim, ele tem suas formas de trabalhar. E isso que você falou, no mundo do empreendedorismo, é maravilhoso. Você tem que ter esse posicionamento. Uau. Perfeito. Olha só, tem um... O link dele aqui é um grande negócio, não sei se tu conhece. Sim. Ele colocou... São meus primos, que O eu falei. Felipe não é um homem grande, mas é um grande homem. Eles que têm, olha, esse YouTube deles aí tem mais de 100 mil seguidores. Que legal. O Leonardo Sim. também, grande Felipe. Né? A pastora Lu tá online, tá nos assistindo. Então, que legal, né? Ó, teus primos estão te assistindo. Sim, o Abner e a Elis também são desse negócio aí. O YouTube deles é Doces e Salgados, um grande negócio. Eles são patrocinados pela maior fábrica que tem, Consultomáquina, de máquinas de salgados. Tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, mais de 100 mil inscritos no YouTube. Que legal. E eles começaram fazendo, a Lizzie, começou fazendo salgadinho em casa, na mão. Começou fazendo salgadinho na mão em casa, postou vídeo no YouTube. Hoje são patrocinados, tem milhares de seguidores, ele vende mentoria, e eles fazem muito dinheiro. Desculpa eu estar falando aqui, mas eles estão muito bem sucedidos. Sim. Muito bem sucedido. Muito bem sucedido mesmo. Que legal. Olha só. Vamos fazer, então, aqui um bate-bola, sabe? Eu te faço uma pergunta e tu me responde rapidamente. O Leonardo comentou aqui, me chamou no WhatsApp. Ô, Leonardo, eu falei de ti mais cedo. Olha aí no podcast. Aí depois tu olha aí que eu falei de ti. Bora, então. Uma frase que resume tua vida. Ser fiel ao Senhor. Um versículo que te representa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma paixão. Uma paixão, empreender. Minha família. É tudo. Deus. Soberano. Felipe no ministério. Servo. Felipe empreendedor. Obstinado. Felipe pai. Babão. Felipe marido. Olha, e agora me surgiu um monte de respostas na minha cabeça. Felipe marido, sacerdote. Fé ou estratégia? Nossa, fé ou estratégia? Quando a estratégia falhar, fé. Começar pronto ou apenas começar? Apenas começar. Sucesso ou paz? Sucesso. Uau! Defina sucesso. Sucesso ou paz? Tá. Eu entendi sucesso ou passa. Não. Tá. Sucesso ou paz? Não, paz. Paz não existe. Eu pensei, eu digo, não, ele não entendeu. Defina sucesso. Chegar ao topo com Deus e minha família. Uau. Se eu falar que eu não quero chegar ao topo, eu vou mentir. Sim. Chegar ao topo com Deus e minha família. Uau. Para mim, esse é o sucesso. Não quero também... Acho que não existe maior fracasso de um homem do que ele chegar ao topo sem a família e sem Deus. Sim. Então, para mim, o ápice do sucesso, né? E talvez o grande sucesso de um homem não vai ser ele ser talvez muito rico, mas vai ser ele chegar onde ele queria chegar com Deus e com a sua família. Uau. Deus, ele realiza muito além do que nós pensamos ou imaginamos. A Bíblia diz, e se na Bíblia está escrito, sim, acontece. Eu sempre digo, pode não acontecer aquilo que eu digo. Sim. Pode não acontecer aquilo que eu planejo, mas se está escrito na Bíblia, acontece. Uau. A Luana quem é? A Luana é a pessoa que torna os meus dias alegres e me ensina sempre como ser humilde. Uau. A Luana, ela, às vezes, eu fico olhando para ela assim, fico pensando, meu Deus, como? Para ela tudo tá bom. A minha esposa, se nós ir na melhor churrascaria, tá feliz. E se a gente tiver que comer arroz em casa,
com feijão e ovo frito, ela está feliz, e não é fingindo feliz, ela está feliz também. Uau. É incrível assim a humildade. Deus colocou a Luana do meu lado para me ensinar como uma pessoa tem que ser humilde. Uau, que legal. E tava olhando aqui ver se tinha mais mensagens, né, no nosso chat aqui. E Felipe, para nós encerrar, né, falando sobre empreendedorismo, família, igreja. Então, como eu não perder a essência? Cheguei no topo. Como não perder a essência? Porque eu vejo que tem muita gente que se perde no meio desse caminho. Sim. Começa de um jeito e chega, mas se perde no meio do caminho. Então, como não perder a essência? Eu acho que é muito, infelizmente, muito normal perder a essência. Perder a essência quando você chega lá, porque às vezes o recurso que Deus nos dá, todo o recurso ele vem através de um funcionamento, de um organismo funcional que gera aquele recurso. E às vezes todo esse organismo, tudo isso que Deus te dá, ele acaba roubando o lugar de Deus e se tornando nosso Senhor. E se isso acontecer, você perde a essência. E eu acredito que é algo que me ajuda muito, eu não perder essa essência nesse caminho, é isso aqui. É quando chega sexta-feira, eu nego a mim mesmo, eu nego a minha canseira, e às vezes eu venho cansado, e vou confessar, às vezes na estrada eu estou vindo e digo para a Luana, amor, hoje eu estou vindo assim, e não porque alguém me manda. Sim. Às vezes eu estou vindo assim por uma consciência, eles precisam de mim, a banda precisa de mim, eu tenho meus compromissos, e quando eu chego aqui, eu entendo, não é eles que precisam de mim, é eu que preciso deles. Sim. Eu preciso estar ali. Então, acho que algo que ajuda muito a não perder essa essência é você não perder esse contato de pessoas que talvez não vivam tão focadas como você. Porque a vida do empresário é uma correria. Sim. É um desafio. Nem todo dia são flores. Sim. Essa é a verdade. Tem dias que tu pisa em algodão e tem dias que tu vai pisar em pedra. Sim. E tu segue, porque chega um ponto que tu não consegue nem recuar. Tu tem que continuar. Tu tem que continuar. Então, eu acho que uma coisa que ajuda muito a você não se perder no meio disso é você estar perto de pessoas. Sim. Por isso que Deus fez o homem e para ele não andar sozinho, né? O homem não foi feito para andar só. E se você se fechar, você perde a essência. Sim. Então, eu tenho para mim que ter esse policiamento, você estar envolvido neste corpo, te bloqueia de você perder a essência. Porque daí, às vezes eu venho na sexta assim, Sim. e volto no domingo para casa. Oh, Jesus! Isso vai dizer que não é o teu combustível depois de um culto, cara, como ontem, o que Deus tem feito em cada culto aqui, né? Sim. É o teu combustível para a semana. Daí eu volto para casa, às vezes, glorificando a Senhora Luana, às vezes dorme na estrada, tá dormindo, as crianças estão dormindo, e às vezes eu me renovo em Deus, oro assim, falo em línguas com o Senhor no caminho para casa, e aí eu me confronto, eu mesmo digo, oh, Jesus, Deus, não deixa eu desanimar. Eu preciso disso. Sim. Aí a semana vem corrida de novo. E às vezes eu volto de novo na sexta, sabe? Então, assim, Felipe, você então é desequilibrado. Não é uma questão de desequilíbrio. Eu sou ser humano. Exato. Eu sou um ser humano e eu estou abrindo as minhas fraquezas, reconhecendo e dando acesso ao Senhor para Ele trabalhar nela. Talvez, com o tempo, isso vai vir me fortificando e vai chegar um tempo em que quando o desânimo vier, a canseira vier, você, eu já sei como é. Já sei, já passei ali. Já vou ir, né? Mas eu acho que estar respondendo a tua resposta, como não perder a essência, não se desligar do corpo. Uau. Estar nesse movimento, Exato. sabe? Eu sou músico, eu toco guitarra. E assim, como eu não perco a agilidade? Tocando. Sim. Então eu acho que o espírito, ele, vamos dizer que é como se ele fosse um músculo,
que ele tem que estar em atividade e ele tem que estar junto. Sim. Junto, né? Sim. O espírito, ele não é algo solitário, ele é unitário, ele está em unidade, né? Deus, eu sempre digo, né? Deus, ele não vê o passarinho, ele vê o cardume, ele vê o bando, ele não vê o peixe, ele vê o cardume. Sim. Então, nós, como pessoas que fizemos parte desse corpo, sozinho perde a essência. Exato. Então, acho que estar junto, estar envolvido, Ligado. eu acho que o grande desafio do empresário é conseguir parar, desacelerar, ir lá talvez limpar o banheiro, para varrer a igreja, Sim. fazer essas coisas assim, às Exato. vezes, sabe? Eu acho que isso te liga, porque nem todo empresário, ele vai vir e vai pregar, Sim. ministrar, ele vai tocar, mas ele precisa talvez ser chamado para limpar a cadeira, sabe? Sim. Então eu acho que isso não deixa ele perder a essência. Não deixa perder, Aham. exato. E uma outra coisa, a gente está falando em encerrar e vem vindo, né? E se deixar, nós vamos ir para 3 horas de podcast. Mas, Felipe, eu acredito que todo o empreendedor cristão, ele empreende com um propósito. E o Senhor levanta para que você seja uma voz aonde você está, né? Seja abençoando famílias de funcionários, seja abençoando pessoas, ensinando aquilo que Deus falou, mas eu também quero falar sobre a bênção financeira, sobre investir no reino, que muitas pessoas hoje têm essa coisa de cresci, porque começou e investia, mas não perderam o amor de investir no reino. E eu acredito que o Senhor nos levanta e nos abençoa financeiramente com riquezas para que nós possamos também ser um abençoador da obra. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Com certeza. Para mim, é imprescindível essa questão. E é uma coisa que tem que tomar cuidado do coração também, né? Você ter esse coração, né, sensível. E aí eu entro numa matemática bem simples. É melhor você ter R$10 para ofertar, ter condições para ofertar R$10, ou ter condições para ofertar 1.000? Né? O que é melhor? É melhor ter condições de ofertar 1.000. Uhum. A grande questão é você estar disposto para o Senhor te preparar o teu coração, porque Ele vai ter que te preparar, Ele vai ter que te moldar, para quando você ter a condição de ofertar o 1.000, você ofertar. Você não chegar na condição avarento. Você não chegar na condição bloqueado. Exato. Né? Porque essa vida de empresário, né? Esse empresário abençoador, para você ser um empresário bem-sucedido, você apanha muito. Sim. Você vai apanhar. Por isso que a gente vem recapitulando o podcast, né? Consolidando lá do início, entendeu o propósito, entendeu o negócio, né? Tá disposto a passar tudo que tem para passar, para quando você não perder a essência, para quando você chegar de sair da oferta do R$10, eu ganhava rancho de oferta. Sim. Né? Eu ganhava rancho, eu e minha esposa, nós ganhávamos rancho. Hoje, graças a Deus, a gente pode doar. Né? Mas, enfim, eu já não tive dinheiro para pagar a parcela do meu carro. E Deus já nos deu a oportunidade de doar carro. Sim. Então, eu fico pensando, ter essa sensibilidade, respeitar o processo para quando você chegar no topo, não chegar blindado. Porque não faz sentido nenhum você ter acesso a todos os recursos que o Senhor te entregou, se não é para cumprir o propósito de Deus, né, com esses recursos. Então, entender este lugar, entender este propósito de ser bem-sucedido financeiramente, né, ter esta consciência e, principalmente, ouvir a voz de Deus. Exato. Discernir a voz de Deus, né? Eu acho que o mais importante de tudo é entender quando Deus está falando, porque quando Deus fala é diferente. Sim. Então você ter a sensibilidade e não achar, não pegar e tornar a voz de Deus algo, não, coisa da minha cabeça, não. Tome posse, foi Deus quem falou, vai e faz. Sim. Nós, esse terreno que a gente adquiriu no condomínio lá, aproveitando, porque vem de uma ação, de uma fé, estava no culto domingo passado, que o pastor fez a oração pelos empresários, né? E antes da oração dos empresários, porque foi no final do culto, no ofertório, o Senhor falou comigo, eu estava sentado ali e Deus disse para mim, dá uma oferta. E eu mandei mensagem para a Luana, amor, pega minha carteira no carro que eu quero dar uma oferta. Ela saiu, procurou a chave e não achou.
né? Foi lá no nosso quartinho, nós temos para quem não sabe, nós temos um quarto aqui na igreja missionária. Nosso! Exato. Ela foi lá, não achou, e tava aqui a chave. Aí eu, tá aqui a chave. Aí eu peguei, saí no meio do culto, fui lá, peguei minha carteira e dei a oferta. Passei meu cartão, dei a oferta. E amém. Aí mandei mensagem. Olha como Deus é. Dei a oferta, mandei a mensagem para Luana. Amor, dei tanto de oferta, estou te avisando porque você faz parte. Uau. Tá aqui a mensagem. Uau. Na segunda-feira, uma amiga dela, a Daisy, que mora lá no condomínio, e é um condomínio só em Sapiranga, e é lindo, é maravilhoso, tem um lago, é o lugar dos sonhos. Há 8 meses atrás eu fui lá, eu e meu irmão andamos dentro do condomínio e meu irmão disse para mim, Lipe, tu já imaginou nós um dia tomando um chimarrão na beira desse lago? Mas nós sonhando alto, assim, nós tipo, nossa, quando? Aí a Deise, amiga da Luana, mandou mensagem, inclusive a Luana honrou ela, mandou mensagem para ela dizendo, Deise, você foi usada por Deus, sabe? A gente tem muito esse princípio da honra, né? E aí a Deise, tem um amigo, um conhecido que tem um terreno para vender, chama ele. Eu chamei e a gente se propostou daqui e dali, compramos o terreno. E aí eu disse para a Luana, amor, como um ato de fé, e isso acredite e pratique quem quiser. Mas eu tenho convicção de que se eu não tivesse ouvido a voz de Deus e dado uma oferta que talvez foi desafiador dar, que eu tive que negar o meu eu para dar aquela oferta, eu tive que tirar a avareza do meu coração e ofertar, talvez Deus não teria aberto a porta, eu teria fechado. Eu teria fechado a porta que Deus tinha aberta para mim no outro dia. E daí a gente comprou o terreno, assinamos o contrato. Meu Deus, amanhã eu vou embora, eu vou lá olhar meu terreno. Uau! Eu vou lá, eu disse falando, eu vou lá namorar ele. É lindo, eu sou plenamente consciente que Deus me deu. Eu não teria condições de comprar, não teria acesso. Deus, por isso que eu disse, Deus lá, sabe o quebra-cabeça do início do podcast? Que eu falei? Sim. Que Deus pegou o cara da máquina, o Leonardo Crestani, veio encaixando as peças, e ele ainda está encaixando essas peças. Sim. Né? E eu acredito que ainda tem coisas que tu nem imagina e o Senhor vai acrescentando. Amém. Entende? Mas também tem muito a ver com esse desprendimento. Sim. Porque tu tem a plena certeza que se tu tem, é porque Ele deu. Exato. Entende? É porque Ele deu. Perfeito. E que quando Ele pede para que você seja canal de bênção, necessita. Amém. Então, empresários que nos escutam, não retenham, sabe? Ofertem na obra, né? Invistam em pessoas. Porque ofertar na obra de Deus é você investir em pessoas, é você, sabe, investir no reino. E um incentivo para os empresários. O maior prejuízo para uma empresa é se você não entender o propósito do seu dinheiro. Uau, é verdade. Felipe, pastor está comentando aqui, ó. O pastor colocou, né? Como manter o equilíbrio sem só priorizar o ganho. Como manter o equilíbrio, mas sem só priorizar o ganho. Manter o equilíbrio... Eu acredito financeiro. E aí ele completou, mas sim, às vezes tem perdas que são ganhos. Perfeito. Perfeito. Acho que entra literalmente dentro do contexto. Exato. Né? Ele deve estar assistindo e está dentro do contexto. Sim, está nos assistindo. Está comentando aqui no YouTube. Que a gente está falando, né? Eu acho que vem de estar tão perto de Deus que você se envolve naquilo que Deus está fazendo. Sim. Por exemplo, eu estou caminhando tão perto do meu pai, estou vendo a luta diária do meu pai, né? Estou vendo o que o meu pai está fazendo, eu tenho condições de ajudar, de algo que o próprio meu pai me deu, eu simplesmente estou fazendo o quê? Devolvendo. Exato. Ô pai, para aí, eu vou te dar. Sim. Tem um episódio que marcou minha vida, eu me lembrei agora. A Duda. Um dia a Duda estava correndo, a Duda sempre foi espoleteada, sempre foi para cima, e ela estava correndo. E temos um empresário ouvindo nosso podcast aqui, o Maurício, lá do México, né? E a minha filha estava correndo, ela achou uma moeda de R$1 e eu estava parado na área de casa. E isso já faz tempo já. Nós morávamos em Bagé. E ela veio com aquela moeda de R$1 e disse, pai, eu achei. E me entregou.
E aí eu disse para ela: filha, porque tu me deu, pega para ti. Ela olhou para mim e disse: mas é tu que me sustenta. Uau. Nossa, eu nunca mais esqueci. Agora você me fez eu lembrar. Sim. E Deus falou comigo naquilo, entende? Sim. Tipo, hein, tá na tua mão, mas é a consciência de quem é que te sustenta. Quem te Então, dá. se eu tenho, respondendo a resposta do pastor, se eu tenho hoje uma empresa bem-sucedida, se eu hoje, Deus me deu algumas coisas que talvez eram apenas sonhos, é porque eu sou consciente que desde lá do início o Senhor colocou fornecedores, amigos de Deus na minha rota, colocou gente, funcionários na minha rota, Sim. colocou clientes nessa minha rota, que eu fui encontrando nessa rota, neste caminho. Então, eu acho que aí está a consciência de não tornar só ganho. Sim. De você ter a sensibilidade de entender o momento e conforme Deus for aumentando este teu, você também entender que se ele está aumentando é para um propósito cada vez maior. Exato, aumentando o teu celeiro para que você também consiga abençoar mais, né? Com Eu certeza. acredito que tudo é propósito. E sabe, eu sinto Deus aqui Amém. na nossa Amém. conversa, sabe? Eu acho isso tão pontual, assim, e que as pessoas que estão nos assistindo consigam entender isso. Cara, o Senhor nos chamou para um propósito muito maior do que nós podemos imaginar. E o propósito, ele não é só nos abençoar e nos prosperar, mas para que nós venhamos a ensinar prosperidade verdadeira, não só material, mas uma prosperidade para outros, e que uma família próspera, ela gera uma sociedade próspera. Sim. Eu vou ter filhos prósperos em todos os sentidos, e os meus filhos vão ir passando esse legado, e nós vamos ter uma sociedade próspera. Então, que nós possamos ter isso enraizado no nosso coração, né? Crescer, voar sem medo. E o pastor continuou comentando aqui que sou grato a Deus porque o Felipe tem sido o abençoador do nosso ministério. Não só falando financeiro, mas de amizade, é verdade, Amém. né? Tem doado tempo, Sim. tem estado aqui, tem sentado à mesa, né? A gente vê ali o Felipe na mesa, conversando, agregando. E isso é fundamental. E eu acredito que quanto mais tu jorra, quanto mais tu deixa essa fonte fluir de ti, mais o Senhor vai enchendo para que ela continue fluindo. Então, quanto mais tu dá, quanto mais tu abençoa, o Senhor vai colocando na tua vida. Porque eu acredito que uma vez que a gente retém, o Senhor não tem mais como abençoar, porque eu estou retendo aquilo. E às vezes o Senhor quer nos encher, né? Cara, eu tenho mais do que só uma empresa num 2 metros quadrados para te dar, mas a gente retém. Certo. A gente retém os R$100, a gente retém um abençoar, pagar um X para alguém no final de um culto, no sentar na mesa, não conversar. A gente retém um tempo de qualidade, e o Senhor quer nos fazer sair de um quadradinho para ir para um pavilhão, mas às vezes a gente não sai porque retém. Exato. Você vai chamar a igreja para fazer um culto. Exatamente, né? Daqui a pouco nós dois começamos a pregar vamos aqui. achar uns 2, 3 para nós entregar as profecias aqui. Ai, muito Meu bom, Deus, muito amém, bom. glória a Juntou Deus. 2 Que falantes, tempo. que podcast, tempo bom. olha, muito precioso, Felipe. A pastora Karina também mandou aqui, Amém. que podcast maravilhoso. Amém. Que prazer conversar contigo. Eu tenho certeza que tu tem muito a nos ensinar. Esse é o primeiro de muitos podcasts. Eu tenho Amém. certeza que teremos muitos assuntos para conversar, né? Sobre casamento, sobre filhos, né? Você tem um casamento próspero, abençoado. Amém, glória a Deus. Então, você é próspero, não só financeiro, Sim. mas você é próspero. Sim. Então, não é rico, é próspero, né? Exato. Então, as pessoas que conhecem o Felipe, que não conhecem, que possam chegar, né? Para aprender, e que nós possamos andar, né, mais juntos, e que o Senhor continue abençoando tua casa, que o Senhor continue fazendo você uma referência e te levando a sentar em mesas onde precisam de homens posicionados. Que você continue sendo essa referência para outros homens, que outros homens venham se espelhar em ti, que Deus continue fazendo em ti e através de ti. Amém. E eu tenho certeza que todo esse esforço que você faz, né, para vir até aqui, e não porque, como você falou, não porque só a igreja precisa, não, porque você precisa disso. Eu tenho certeza que o Senhor vai recompensar, assim como você ministrou, sabe, na oração do domingo, que Deus viu
quando você colocou a gasolina para vir, Deus viu quando você, sabe, deu o rancho, Deus viu. Então, às vezes, a gente está semeando, mas Deus está vendo. E Ele também conhece o intento do coração. E não fica devendo nada para ninguém. Exato, não fica devendo nada. Então, para encerrar, Felipe, deixe aí uma palavra para nós. Amém, glória a Deus. Quero deixar aqui, então, uma palavra que venha edificar o coração de cada um. Se eu fosse hoje recomeçar tudo, talvez eu iria cometer os mesmos erros, mas talvez em momento algum eu deixaria Deus em segundo plano, porque quando eu entendi que Deus é a base de tudo, da minha família, da minha empresa, de todos os sonhos que eu tinha dentro do meu coração, só Ele podia realizar, eu nunca mais abri mão do Senhor. E você que talvez está em dúvida, empreendo, não empreendo, dou o passo, não dou o passo, dou a oferta, não dou a oferta, faça. Não existe terra mais fértil do que a terra do propósito. Não existe obediência melhor do que obedecer à voz do Senhor. E não existe provisão melhor do que a vinda da parte de Deus. Amém? Uau, amém. Que Deus te abençoe, né? Até o nosso próximo podcast. Compartilhe esse vídeo, gente. Compartilhe esse podcast, né? Você que conhece alguém que empreende ou que gostaria de empreender, compartilhe, porque ele está edificante não só no empreendedorismo, mas em todas as áreas, porque também na família é uma forma de empreender. Eu preciso saber administrar a minha casa. Então, compartilhe esse podcast para que mais pessoas sejam abençoadas, para que mais vidas sejam alcançadas. Hoje, segunda-feira, amanhã à noite, às 20 horas, nós temos um culto que tem sido bênção, um culto da palavra, de ensino, né? O pastor tem trazido temas que têm falado fortemente ao nosso coração. Quinta-feira nós temos células, né? Você que quer participar de alguma célula, nós temos em vários bairros de Xangri-Lá, Capão da Canoa e Capão Novo. Entre em contato conosco no nosso Instagram, @ADHPOficial, que nós vamos estar encaminhando você para a célula mais próxima da sua casa. No sábado, às 20 horas, nós temos culto jovem. Está convidado a estar aqui. Domingo, às 20 horas, culto da família. E se você precisa, né? Olha, eu estou sozinho, preciso de uma conversa. A nossa igreja está sempre aberta. Sempre vai ter alguém para sentar na mesa com você. Então, eu te convido, se você está sem congregar, se você está precisando de alguém para sentar à mesa, venha até aqui. Nós vamos ter uma alegria enorme em nosso coração em poder estar sentando à mesa e conversando com você. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast, em nome de Jesus.